Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias 1, capítulo 1, versículos 1 a 3. Neemias, capítulo 1, dos versículos 1 a 3, é o texto que leremos hoje. Nós começaremos, irmãos, no mês de agosto, ela será feita a partir de semana que vem, amém? Diz assim, Neemias capítulo 1, versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém, os muros de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Amém. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, nesta noite, eu quero tratar com vocês sobre um tema que Deus colocou no meu coração nesta semana. Diga bem forte assim: as circunstâncias mudam, Deus não. Vamos lá, as circunstâncias mudam, Deus não. Irmãos, a gente precisa de verdade acreditar nisso. Acreditar que Deus não muda, acreditar que Ele é Deus imutável, que Ele é soberano, que Ele é vitorioso sobre o céu e sobre a terra. Acreditar na bondade e na misericórdia dEle, e a Bíblia diz que a bondade dEle nos segue todos os dias da nossa vida. As circunstâncias mudam muitas vezes, irmãos. As circunstâncias provavelmente já mudaram para todos nós que estamos aqui. Todos nós vivemos momentos ao longo da nossa vida que a gente não esperava viver, que a gente não imaginava viver. Todos nós vivemos momentos que nos pegaram às vezes de surpresa, situações de enfermidade, situações de perda de emprego, situações de problema com o filho, problema no casamento, e as circunstâncias mudam o tempo todo. As circunstâncias mudam sem que nós queiramos ou não, mas Deus, Ele não muda, Ele continua no controle, e Ele continua fiel com todos nós. E este texto fala de um homem que viveu uma mudança dramática de situação, de um homem que viveu uma mudança considerável de circunstâncias à sua volta. Neemias foi um daqueles que foram levados para a Babilônia, ele era um descendente dos que foram levados para a Babilônia. E quando acabou o exílio, David, que eles puderam voltar para Jerusalém, Neemias resolveu ficar. E a Bíblia diz que ele tinha lá uma função muito importante. Neemias era o copeiro do rei, ele era o homem de confiança do rei daquela época. O império de Nabucodonosor, Neemias, ele é eleito o copeiro do rei. E como os reis naquela época, muitos deles morriam envenenados, a função do copeiro era provar primeiro tudo que o rei ia beber ou comer, porque se tivesse envenenado, quem morreria seria o copeiro e não o rei. E pelo cargo dele, pela posição dele, Neemias era um homem de muita influência. Ele era um homem que na sua época, ele era um homem conhecido por um caráter de ser um homem de oração, por um caráter de ser um homem de Deus. Neemias era muito conhecido pelo prestígio que ele tinha. Ele era amigo do rei, ele estava perto do rei o tempo todo. Ele também era conhecido por ter a confiança do rei depositada em si, e pelo cuidado de Deus sobre a sua vida. E a gente olha para a história deste homem, e estava tudo bem para ele, Zé Antônio, estava tudo bem. Ele estava num lugar que ele escolheu ficar, ele tinha um posto, ele tinha um cargo que muita gente gostaria de ter. E a Bíblia diz que de repente neste cenário, ele recebe um dos seus irmãos vão até a Pérsia e vão contar para ele o que estava acontecendo em Jerusalém. E às vezes, irmãos, as notícias vêm e elas precisam ser para nós aquilo que nos impulsiona a orar. As notícias precisam ser para nós aquilo que nos move para mais perto de Deus. O irmão de Neemias chega e começa a dizer para ele: olha, a cidade está em miséria.
E essa miséria era em todos os sentidos. Até o clima estava difícil para a agricultura produzir alguma coisa. A cidade está em miséria. Os muros foram todos destruídos e os portões foram todos queimados. E quando isso aconteceu, não foi só para tirar a segurança de Jerusalém. Aconteceu para que a vergonha viesse sobre Jerusalém. Tirar os muros, destruir os muros, queimar os portões, era dizer que aquela cidade estava desmoralizada, era dizer que aquela cidade estava debaixo de vergonha e de humilhação. E quantas vezes, irmãos, a gente enfrenta momentos assim. Eu e o pastor já vivemos situações, só o pastor Leandro, o pastor Ronaldo que conhece isso, que viu isso acontecer. Irmãos, quantas vezes nós fomos para casa segurando lágrima para chegar em casa, ajoelhar e chorar diante do Senhor? Quantas vezes nós enfrentamos dificuldades, quantas coisas, quanta dificuldade, quantas circunstâncias que ao longo da nossa vida mudaram. E a gente precisa lembrar nessa hora que o que muda é o que você está vivendo, não é Deus que está mudando. Que o que muda é a circunstância, é o momento, é a ocasião que você está, mas Deus não mudou. E agora a Bíblia diz que eles queimam os muros para trazer vergonha para Jerusalém. E a gente precisa lutar, irmãos, e a gente mostra a nossa força e a nossa dependência de Deus é quando vem uma época como essa, que se a gente não tiver o Senhor, a gente não dá conta. A gente precisa lutar quando a gente olha para essa cena de tragédia, essa cena de miséria, essa cena de caos e destruição. A gente precisa olhar para a nossa vida. E é no dia mau que você vai revelar o quanto de Deus você tem dentro de si. É na hora que a coisa fica difícil, é que você vai mostrar de verdade quem é Deus para você. E provavelmente, assim como nós, falo pelo pastor Denis, por tudo que ele passou com o Dudu, tem hora que a palavra acaba. Tem hora, irmãos, que só sobra lágrima. Tem hora que a tristeza é tão grande que a gente ajoelha e provavelmente não saiu oração bonita. Tem hora que só sobra lágrima, só sobra pedir ao Senhor misericórdia. Quantas madrugadas nós dois já passamos orando, quanta coisa que você já viveu até aqui. As circunstâncias mudam e às vezes, Cláudia, a vida nos dá surpresas desagradáveis. Às vezes as coisas acontecem de uma forma, está tudo bem, parece que está tudo certo e vem uma circunstância e muda todo o cenário. E é neste cenário que o povo de Jerusalém estava vivendo. É neste cenário de tristeza, de caos, de destruição, de miséria, de abandono que eles estavam vivendo. E Neemias ouve isso. E a Bíblia diz que quando ele ouve o que estava acontecendo ali, ele toma 3 decisões. Diga bem forte assim: Neemias jejuou. Só os vivos. Neemias jejuou. Neemias orou. E ele clamou ao Senhor. Irmãos, a gente precisa disso. A gente não dá conta, irmãos. Nós temos vivido tempos muito mudados, irmãos. A gente recebe notícias estranhas o tempo todo. E a gente está andando na contramão de um sistema que tenta fazer a gente achar que o certo é errado e que o errado é certo. A gente está vivendo uma época de muitas adversidades. Só que agora, antes da gente querer tomar decisão, a gente precisa estar tão próximo de Deus, a ponto de ouvir o que Ele tem para nos falar. Neemias ora e jejua por 3 meses, toda circunstância, tudo aquilo que ele ouviu, as notícias, iriam dali a pouco implicar na sua vida diretamente. E é neste dia, irmãos, é quando vem o problema, é quando perde o emprego, é quando vem a situação dentro de casa que você não espera, quando a circunstância muda, que você precisa se lembrar: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é Deus de ontem, Ele é Deus de hoje, Ele é Deus de amanhã para você. E Ele não perdeu o controle, Ele continua reinando absoluto sobre toda a terra.
A Bíblia diz que ele ouve tudo aquilo, e ele continuou trabalhando, ele continuou servindo ao rei, até que o rei um dia olha para ele e fala com ele: o que você tem? Você está doente? Você está diferente? Está acontecendo alguma coisa? E Neemias aproveita esta ocasião, ele aproveita o que o rei fala com ele, ele conta a história para o rei, e o rei então é usado por Deus, para que Neemias vá para Jerusalém, refazer aquilo que precisava ser refeito. O rei olha para ele, vê o que está acontecendo, e dá a ele agora autorização para ir para Jerusalém. E se você parar para prestar atenção, Letícia, o problema não era de Neemias, era um problema dos seus parentes que estavam lá. E Neemias estava vivendo muito bem, ele estava no lugar onde a economia do mundo acontecia, ele tinha um cargo de confiança de um dos homens mais importantes, se não mais importante da sua época, e ele agora decide largar aquilo que ele estava vivendo, e as circunstâncias da sua vida mudam para ele ir socorrer aqueles que precisavam. Irmãos, nós precisamos saber o que Deus está fazendo, e você precisa todos os dias que o Senhor derrame sobre você, através da oração, uma porção de fé, uma porção nova de ânimo, uma porção nova de coragem para você lutar. Amanhã é segunda-feira e nós temos desafios, as circunstâncias andam mudadas, tem gente com conta para pagar, com exame para fazer, com problema para resolver, com coisas na justiça para resolver, e Deus continua sendo Deus, Ele continua no controle de tudo, irmãos. Neemias agora viaja por 1.200 quilômetros para ir trabalhar, para ir ver o agir de Deus no meio dos escombros, e a gente às vezes não pensa nisso. Ele larga o palácio, o lugar mais importante da época, e ele anda 1.200, ele viaja 1.200 quilômetros para ir para o meio do caos. E não é tão fácil, irmãos, não é fácil a gente ver o caos, ver a tragédia, ver os problemas e a gente continuar firme. Isso a gente só vai dar conta de continuar firme se a gente estiver seguro em Deus de verdade. Ele chega a Jerusalém, e ele agora, além de precisar de força para ele tinha que animar as pessoas que estavam ali à sua volta, ele tinha que animar as pessoas que estavam desoladas. Como é que você anima alguém que está na miséria? Como é que você anima alguém que está passando fome? Irmãos, a situação nessa época ficou tão grave, que o povo de Jerusalém começou a hipotecar as casas, eles começaram a fazer empréstimos para comprar comida, eles começaram a hipotecar as casas para pagar impostos, irmãos. Havia fome, havia doença, havia miséria, havia tristeza, havia abandono. E Neemias muda as circunstâncias da sua vida para ir trabalhar naquela situação. E como é que você está diante da adversidade, irmão? Nós não podemos esmorecer. Eu me lembro, quando eu era pequena, minha mãe tinha uma frase engraçada. Na hora que acontecia algum problema, ela falava: nossa, nem morrer eu posso. Você já percebeu isso? Nossa, nem morrer eu posso. E é verdade, irmãos, a gente não está com tempo para esmorecer, porque se você esmorecer, alguém vai esmorecer por sua causa. Se você ficar fraco na fé, se você ficar desanimado, se você achar que Deus não está te abençoando, pessoas ficarão como você está. Então, irmãos, é neste cenário que a gente vive hoje, de tanto problema à nossa volta. Você pode não ter problema, irmão, mas alguém que você ama pode ter. Você pode não estar enfrentando uma adversidade, mas alguém que você ama está. E qual é a sua postura hoje, irmão? Você precisa pedir a Deus força para lutar. Você precisa pedir a Deus para te firmar na presença dEle. E isso é com jejum, é com oração, é com vida no altar, é com comunhão com Deus, é com busca do Espírito Santo para te fortalecer. Neemias chega em Jerusalém. Sabe aquela coisa que aconteceu com Neemias e acontece com todo mundo? Sabe quando você contou para alguém para te ajudar e a pessoa que você contou para te ajudar te atrapalhou? Já viveu isso? Quem você contou para te ajudar te atrapalhou, te arrumou problema, te deu confusão.
Neemias chega para trabalhar e ele chama o povo de Jerusalém e a economia piora, porque por 52 dias eles vão parar de cuidar da terra e a terra, o pouco que produzia, vai parar de produzir. Os camponeses vão para os muros reconstruir com Neemias, e ele chega em Jerusalém, e ele leva consigo autoridade, leva material de construção, ele leva pessoas para trabalharem com ele. E quando ele chega ali, as pessoas que estavam dentro de Jerusalém, 3 homens junto com uma equipe de moradores, se levantam contra Neemias, e ele, além de trabalhar, ele tem que enfrentar a resistência, além dele ter que ficar firme, além dele ter que trabalhar para reconstruir os muros, para refazer os portões, ele tem que aguentar, e ele aguenta zombaria, ele aguenta calúnia, ele quase é pego numa emboscada e para ser levado preso, para ser levado numa armadilha. Vão até a Pérsia falar mal do rei a respeito dele, começam a mentir e a caluniar e dizer: olha, Neemias está falando isso, isso, isso. E quantas adversidades de gente que era para trás junto com ele. Mas sabe qual que era a disposição de Neemias? Ele sabia que ele não estava sozinho. Irmão, me ouça com atenção. Neste dia 16 de julho de 2023, existem momentos da nossa vida que é só o Senhor e a gente. Existem momentos da nossa vida que nós só temos o Senhor, e é com Ele que você precisa contar. É com Ele que você vai ter que olhar e falar: não, está tudo ruim, está tudo errado à minha volta, mas Deus continua sendo Deus, e Ele continua sendo Deus para você, Ele continua sendo Deus. E a Bíblia diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Vamos provar da bondade de Deus sobre nós. Pastora, mas as circunstâncias à minha volta são de caos, são de tristeza, são de problema, mas Ele continua sendo Deus, e Ele continua dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Irmão, nós precisamos crer, e não é na força do nosso braço. Nós precisamos crer e viver pelos olhos da fé, sermos guiados pela nossa fé, pela nossa confiança nele. Neemias continua trabalhando, e a Bíblia diz que ao mesmo tempo que ele trabalhava, ele tinha que olhar se os inimigos não estavam vindo para derrotá-lo. Irmão, é tempo da gente ficar atento, e é tempo da gente entender que se a gente enfraquece na fé, se a gente esmorece, se a gente esfria, se a gente desanima, o inimigo vai vir com força para tentar te destruir. Não dá tempo de você parar, até porque se está ruim hoje, se você tem enfrentado adversidades hoje, se você fraquejar na sua fé, vai só piorar. Ele continua trabalhando, e ele trabalha no meio do caos, ele trabalha no meio da falta, e ele dedica a sua vida a reconstruir os muros de Jerusalém. Ao que você tem dedicado a sua vida, irmão? É só você que sabe da dor que você enfrenta, é só você que sabe da adversidade que você tem passado, é você que sabe quando as coisas estão ruins e às vezes mal se tem com quem falar. Mas a gente precisa correr para quem resolve. Se não resolveu hoje, amanhã, quando você acordar, as misericórdias do Senhor serão renovadas sobre a sua vida, e será um novo dia. E se amanhã não resolver, tem depois da manhã, tem quarta, tem semana que vem, porque Deus não mente, e Ele continua ouvindo oração. As circunstâncias mudam para todos nós, irmãos, mas nós precisamos saber: o Senhor continua sendo fiel. A Bíblia diz que é no meio daquele cenário que ele vai trabalhar, e mesmo com tudo mudado, ele não desanima. Por 52 dias Neemias trabalha empenhado em reconstruir aquele muro. Se empenhe, meu irmão, se empenhe na sua vida em buscar a Deus. Tire da sua boca palavras que não agradam ao Senhor. Para de falar que está desanimado, para de falar que não tem mais jeito, para de falar que não tem resposta, que não tem solução. Volte a buscar ao Senhor enquanto é tempo.
Faça isso com jejuns. A igreja está jejuando há quase um mês, irmãos. Aproveite esta última semana do jejum, entre no jejum e aproveite. Use as armas que são poderosas. A nossa força é pequena. E a Bíblia diz que se nesse dia mau nós nos mostrarmos fracos, a nossa força será menor ainda. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Irmãos, e nós nunca precisamos tanto como precisamos agora de clamar por quem resolve, de clamar para que Deus intervenha. Nós precisamos de milagres, irmãos. E Neemias se dispôs a viver aquilo que Deus tinha para ele, mesmo tendo todos se levantado contra ele, as pessoas se reuniram para fazer emboscadas, ele continuou firme trabalhando. E a Bíblia diz que 52 dias depois, ele levanta todos os muros de Jerusalém. Ele restaura as portas de Jerusalém. As portas que haviam sido queimadas são feitas novamente. E Jerusalém volta a ser cercada pelos muros. Sabe o que isso significa? Muro quer dizer proteção. Muro quer dizer honra. Muro quer dizer cuidado de Deus conosco. E Neemias não se contenta só em refazer os muros. Ele chama aquele povo para voltar a adorar a Deus. Ele chama aquele povo para voltar a cultuar e buscar o Senhor. Ele chama aquele povo e restaura as festas de Jerusalém. Ele restaura as festas dos judeus diante do Senhor. E ele faz aquele povo saber que o Senhor é Deus sobre eles. Irmãos, tudo mudou na vida de Neemias. Ele sai do palácio e vai trabalhar no meio da ruína, no meio do caos. Mas dentro dele a sua fé não mudou. Como é que está a sua fé diante das adversidades que você tem vivido? Como é que está a sua fé diante de tantos desafios que têm se apresentado à nossa frente? Irmãos, e é um leão por dia, você já percebeu? É um leão por dia. Você mata um leão hoje, amanhã tem outro para matar. Às vezes eles vêm uns 4, uns 5 de uma vez. É todo dia. Outro dia eu li uma coisa e é a pura verdade. Viva um dia de cada vez. Você está vivendo assim? Um dia de cada vez? A gente, quando vai dormir, a gente faz um apanhado do dia e a gente costuma dormir de mão dada e aí a gente fala assim, tá tudo bem, os meninos estão bem, não tem ninguém com febre, não tem ninguém com fome, os meninos estão quentinhos, tá todo mundo aí. Eu pergunto para cada um assim, já está em casa? Sim. Boa noite, mamãe, boa noite, te amo. Já está em casa? Pergunta um por um. Aí quando os meninos estão com a gente ainda tem jeito, põe eles até no meio da gente e aí está tudo bem. E às vezes está faltando muita coisa, irmãos. Às vezes falta o dinheiro da conta, às vezes falta alguma coisa para resolver, às vezes tem alguém com problema, a gente está com 2 casos de doença na família, mas está tudo bem. Porque Deus é por nós. E a gente aprendeu a viver um dia de cada vez. Até porque 2, irmão, a gente não daria conta. Você não daria conta de viver 2 dias de uma vez. Do jeito que as coisas estão, irmão, a gente não dá conta de viver 2. Porque tem dia, você já foi dormir com a sensação que um trator passou em cima de você? Quem além de mim? Minha filha que é trator. A gente deita que a gente não sabe se é hora de dormir, de acordar. Parece que um trator passou em cima da gente. Mas Deus continua fiel. Irmão, nesta noite, eu quero te encorajar. Não permita que as circunstâncias roubem a sua fé. Não permita que as circunstâncias que mudam, e mudam o tempo todo, irmãos. Tudo muda o tempo todo. Tinha uma chamada de uma emissora que dizia assim, em 20 minutos tudo pode mudar. Quem lembra? Isso já acabou há muito tempo. Eu não sei se esse slogan, se essa chamada ainda existe, eu não sei. Só sei que lá em casa está assim, em 20 segundos tudo pode mudar. Porque como as coisas estão mudando. Irmão, mas se você não vigiar, a sua fé pode ser abalada. E nesta noite Deus quer te renovar. Eu não sei se vocês estão quietas de frio. Está frio aí atrás, irmãos? Está frio aí? Se tiver, porque aqui está gostoso. Mas se tiver, está ligado aí, Jéssica? Pode dizer, não, é só aqui. Nossa, aqui está fresquinho, igreja, né? Mas se você estiver precisando hoje, o Senhor quer te tomar pela mão. E Ele quer renovar a sua fé. As circunstâncias estão mudando. Amanhã você tem conta para pagar? Levanta a mão. Você tem conta? Temos conta para pagar. Amanhã você tem problema para resolver? Tem.
Temos. Aqui, é só lá em casa, sua casa também as crianças estão de férias a partir de amanhã? Quem tem criança de férias? Tem, Cláudia? A partir de amanhã. Então amanhã fica assim, os meninos acordam, estão com fome, aí passa meia hora, está com fome de novo. Irmãos, a gente tem que comprar biscoito na caixa, aí eu estou com fome de novo, aí daí a pouco me dá uma fruta, aí está na hora do almoço, você dá almoço, você acabou de arrumar a cozinha, volta, estou com fome de novo. Os meninos são umas dragas, eles comem que é uma beleza, a gente fica feliz, a gente faz angu, a gente dá caldo de feijão até para os grandes, né? E a gente vai viver o tempo de férias. E aí, irmãos, nem tudo é fácil. Não é fácil mães que criam filhos sozinhas. Não é fácil pais que não estão convivendo diariamente com as suas crianças. Não é fácil, irmãos. Não é fácil para você que é casado, se você não entende que essa pessoa que está do seu lado, ele não é seu adversário. Ele é seu parceiro de vida. Não dá para ficar cada um do lado da corda. Vocês têm que aproveitar e ficar do mesmo lado da corda e saber que vocês têm um ao outro. Irmãos, é muito mais fácil. É muito mais fácil. A cabeça até sara das irmãs, não precisa nem de Neusaldina, fica tudo uma bênção. E a gente vai vivendo, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente precisa saber. As circunstâncias mudam para nós o tempo todo. Outro dia, a gente estava no início de casamento, e pensa em dois sem dinheiro, mas multiplica. Pastor Leandro lembra bem, pastor Ronaldo, pensa em duas pessoas sem dinheiro. Até hoje eu enjoei de torta de sardinha, porque eu só fazia torta de sardinha, para o pastor Ronaldo passar mal de ver. Era o que tinha, irmãos. Você já comprou fiado no bar, no supermercado? Além de mim, alguém já comprou fiado? É terrível, irmãos. E o cara cobrava assim, passava um dos meus filhos, ele falava assim: avisa sua mãe que eu já somei a conta. Eu não estava perguntando nada não, igreja. Era um recado que era hora de pagar. Avisa sua mãe que eu já somei a conta. E era lá que a gente comprava o básico do básico para não ficar sem nada em casa. E as circunstâncias vão mudando. As circunstâncias mudam e nós ficamos 15 anos, irmãos, sem arredar o pé de Belo Horizonte. 15 anos. A gente não tinha dinheiro para ir para Betim, para ir pegar a pé. 15 anos dentro de casa. E um dia a circunstância mudou. E eu lembro como se fosse hoje. Nós dois entrando no avião, indo para Fortaleza. Aí fomos só nós dois. Lembra, amor? A gente de lua de mel em Fortaleza. Eu me sentia rica. Eu olhava aquele café da manhã, a fome passava. Que eu via tanta coisa que eu não queria comer nada. E o pastor feliz, o café da manhã. E a gente vê que as circunstâncias mudam. Irmão, esse vento uma hora vai parar de soprar. Você tem um Deus que é fiel e Ele é vitorioso. Ele é Deus que está no trovão. Ele é Deus que está em toda coisa. Ele é Deus imutável. Ele é Deus infalível. E assim como Ele foi Deus com Neemias que reconstruiu os muros, Ele é Deus para reconstruir a sua história. Ele é Deus para te fazer crer. Olhe pelos olhos da fé e creia que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Fica de pé.